Pessoal, então olha só. Vamos fazer aqui uma revisão de cinemática, uma revisão bem completa de cinemática, para tentar melhorar a nossa chance de resolver algumas questões aí futuramente. Espero que a ideia seja útil para todos e, claro, no finalzinho eu vou tentar ser o mais conciso possível para que a gente sobre o tempinho de fazer questões, tá? Então o negócio é o seguinte. Para o cara poder manjar de cinemática, a primeira coisa, o cara tem que ter em mente alguns conceitos básicos, não tem jeito. Sem esses conceitos básicos bem desenvolvidos, o cara vai ficar perdido. Que conceitos são esses? O conceito de referencial, o conceito de posição, o conceito de movimento e, logicamente, então, repouso, movimento e repouso, o conceito de trajetória e depois ainda o conceito de ponto material e corpo extenso. Então, em qualquer livro que tu for estudar, a primeira coisa que o cara vai falar no início do capítulo é essas noções, para que depois, na hora de falar uma palavra técnica, tu entende o que ele está dizendo. Claro que eu vou ser bem rápido nisso. Referencial é o ponto escolhido para medir a posição do objeto. É a placa zero. É onde tu coloca a tua trena para dizer, ó, a posição dela é 3 metros. A posição do fulano é 5 metros. É aquele local onde tu colocou a régua para começar a medir. É o ponto escolhido para medir o fenômeno, as posições dos objetos. Então o que é posição? É a distância do objeto que eu estou observando até o referencial. O que é estar em movimento? É quando o tempo passa e a posição muda em relação ao referencial. Então, olha o perigo. Eu estou em movimento ou estou em repouso? Depende. Para o chão eu estou em movimento, para o giz eu estou em repouso. Beleza para vocês? Tranquilo? Trajetória. Ó, a escrita é a trajetória do giz no quadro, concorda comigo? Ou seja, foram todos os pontos por onde o giz passou. Isso é a trajetória. Ou é a marquinha da freada do carro, ou são as tuas pegadas na praia, ou é a fumacinha que o avião deixa, certo? Então são os pontos por onde o objeto passou. Peraí, se movimento é quando o tempo passa e a posição muda, repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. E isso é relativo. Movimento e repouso depende do referencial. A própria posição depende do referencial. Se aqui é o meu referencial, a minha posição agora é 0. Se aquele lá é o referencial, a minha posição pode ser menos 10 agora. Né? Nesse referencial é 0, naquele referencial a posição é menos 10. Então a posição do objeto depende do referencial, claro, faz sentido. Ponto material é quando as dimensões do corpo são desprezíveis em relação ao fenômeno estudado. Exemplo, eu tenho uma ponte de 200 metros e tenho uma pulga que vai atravessar essa ponte de 200 metros. Quantos metros a pulga vai andar para atravessar a ponte? 200 metros? Ah, professor, mas tu não falou o tamanho da pulga. Ah, dane-se a pulga, tem 2 milímetros, deixa, mas não interessa. Porém, se eu for fazer um trem de 150 metros, atravessar uma ponte de 200 metros, quanto que o trem vai ter que andar? Para poder atravessar completamente a ponte. Olha lá o trem, ó. Se ele andar 200 metros, ele atravessou completamente a ponte? Não, ele continua na ponte, né? O último vagão vai ter que sair. Agora sim. Então ele andou os 200 metros da ponte mais o seu próprio comprimento. Ele andou 350 metros para atravessar a ponte. Exemplo clássico esse que aparece nas questões, certo? Então tu vê, na travessia da ponte de 200 metros, a pulga é um ponto, porque dá para desprezar o seu tamanho. Na travessia da ponte de 200 metros, o trem de 150 metros era um corpo extenso, porque o seu tamanho interessava. Porém, se eu pego a pulga e o trem, desprezo a resistência do ar e jogo os dois chegam no chão juntos. Ou seja, numa queda livre, pulga e trem viram pontos materiais. Mesmo o trem sendo gigante, eu desprezo o tamanho do trem para analisar o tempo de queda dele, que viagem, né? Então tu vê, será que para ser ponto material e corpo extenso depende só do tamanho? Não, depende da situação na qual o corpo está envolvido. Beleza? Então tu vê, agora a gente já tem uns conceitozinhos para a gente ir discutindo nas questões futuras. Toda a brincadeira agora vai começar aqui na área da cinemática com algumas ideias que o filho da mãe do Galileu desenvolveu lá em 1600. Como é que ele desenvolveu a ideia de velocidade, por exemplo?
ele via os animais caminhando no bosque. E todo final de tarde lá vinha as cabritinhas, caminhando sempre no mesmo maldito ritmo. E o Galileu olhando aquilo, todo dia à tarde lá vinha as cabritinhas, porque o pastor pega nas primeiras vezes, depois as cabritinhas aprendem o horário e vão embora sozinhas. Não sei se tu sabia dessa. O pastor vai lá uma semana, busca a cabritinha. Chegou um dia e ele não aparece, deu o horário que ele vai buscar as cabritinhas, elas mesmas já saem. Elas sabem que ele vai vir e vão para um curral sozinhas. Galileu, bem de vida, em 1600 não tinha nada para fazer, além de filosofar e pensar. Ficava lá olhando a natureza. Pô, que legal. E aí o que ele percebia? Já que aquelas árvores dos bosques eram praticamente o mesmo espaçamento uma da outra, ele não tinha relógio de pulso, não tinha. Né? Não tinha relógio na época, os relógios eram baldes com água e um furinho para ir caindo a água aos poucos, né? Então tu contava lá quantos litros falta para o meio-dia, falta 2 litros para o meio-dia. Né? Era um balde com água, cara, e aí a água ia descendo e dependendo do nível de água que tinha no balde, tu estimava qual era o horário do dia. Certo? Então tu vê, eram relógios primordiais que existiam em 1600, né? O Galileu sabia que dentro dele tinha algo que tinha um ritmo muito constante, o coração. Então o filho da mãe do Galileu usava o coração como relógio. E aí ele ia lá, via as cabritinhas caminhando, e ele percebia que demorava 3 batidas de coração para as cabritinhas chegarem na próxima árvore. Ele fechou os olhos, contou 9 batidas do coração, e quando ele abriu os olhos, ele pensou: meu Deus, eu previ o futuro. Eu sabia que elas estariam lá. Claro, né? Se a cada 3 batidas de coração elas avançam uma árvore, 9 batidas de coração, elas deveriam estar 3 árvores para frente. Na hora que ele se desvendou, ele viu, caramba, elas estão bem na árvore que eu imaginava. Tu tá entendendo? Galileu aprendeu a prever o futuro, caramba, usando o coração como relógio. Foi assim que nasceu a ideia de velocidade. Só que tu imagina se nós medíssemos as velocidades dos objetos em árvores por batidas de coração. Seria um lixo, né? Até porque cada um pode plantar a sua árvore na distância que quiser. Se o cara muda a respiração, o coração acelera ou atrasa. Galileu sabia disso, por isso que durante os experimentos ele se mantinha calmo e com a respiração constante. Olha que filho da mãe. Bom, hoje em dia, galera, eu não vou mostrar a ideia de velocidade para vocês do jeito que ela foi criada, mas olha que mágica foi a criação da ideia de velocidade. Hoje em dia, essas plaquinhas mostram para vocês. Lembra essa plaquinha? O que está escrito aqui? Só isso? Essa placa diz então que é o quilômetro 80 da BR. É, né? Não, então vamos de novo. Essa placa diz, ela é pequenininha e baixinha, está do lado da BR. Essa redondinha grandona não está a 80 quilômetros. O que significa então essa placa? A máxima velocidade que o carro pode ter naquela região, não é isso? Quer dizer que essa placa, meus amigos, ela diz uma... E o que é isso aqui? É uma distância, pô. Aquela barrinha é uma divisão e hora mede tempo. Aliás, vocês não usam D, vocês usam S, né? Eu gosto de usar D por causa da UFSC, que a UFSC usa D. Vocês me permitem botar D aqui? Até porque D lembra distância, olha que gostoso. Então eu gosto de usar a fórmula da velocidade assim. Galileu escreveu no livro dele, em 1600, assim, ó. A velocidade de um objeto pode ser calculada dividindo-se a distância que ele andou pelo tempo que ele demorou para percorrer. Era uma frase a ideia. Hoje não, hoje está gostosinho, ó. Está dividindo, passa? Então se tu quiser calcular, é só multiplicar a velocidade. E o pior que pode aparecer, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando. Quer dizer que se tu quiser calcular o tempo que veio para cá, tem que dividir a distância. Porque se tu for calcular a velocidade não tem graça. Divide e acabou. Concorda comigo? Aí tu vê, cara, ó, se os objetos tivessem sempre a mesma... O mundo estava resolvido com essa questão aqui. Pronto. Mas infelizmente na natureza os objetos ficam toda hora mudando de velocidade. Então Galileu precisava de uma ideia melhor para resolver os problemas dele. Mas olha só que legal que nós já temos aqui. Vamos supor lá, né, que um objeto andou 20 metros em 5 segundos. Então ele andou 20 metros e o tempo demorou 5 segundos. Eu vou lá, jogo na fórmula 20 metros, 5 segundos, dá uma velocidade de 4 metros. Vamos interpretar fisicamente? A cada segundo que passa, o objeto anda 4 metros. Só isso. A ideia de velocidade média é bem simples. Agora, cuidado. Se eu faço essa conta para um carro lá na rua e deu 60 km por hora, ele esteve sempre
a 60 km por hora? De forma alguma, ele estava a zero, foi a 120, freou, acelerou. Mas pegando a distância toda e dividido pelo tempo todo, dá a velocidade que ele deveria ter do início ao fim para chegar no horário que ele chegou. Tudo bem para vocês? Importante distinguir então velocidade média daquela do velocímetro do carro, que é a velocidade instantânea, de cada instante. Tá tranquilo até agora? Olha que bacana. Essa ideia de velocidade é super poderosa, já resolve um monte de probleminha. Só que o Galileu, ele na cabeça dele, ele pensava, mas e se eu quiser descobrir aonde o cara chegou? E se o cara não tiver saído da posição zero? Então ele teve a ideia de modificar essa fórmula para ela ficar mais forte, para ela ficar mais poderosa. Olha só a modificação da fórmula como foi simples. O que é ΔT mesmo? É a variação da distância ou da posição. E como é que se calcula um ΔD? Final? Muito obrigado. ΔD é final menos inicial. Para não ficar escrevendo FI, que é um saco, a gente escreve um sem zero e o outro com zero. Zero não lembra início? Então ΔT é T. Então olha só uma modificação boba que eu vou fazer na fórmula. No lugar do ΔD eu vou colocar D menos D0. E no lugar do ΔT eu vou colocar D. Se eu estou observando um fenômeno com um cronômetro na minha mão, o que eu faço antes do fenômeno começar? Eu zero o cronômetro, concorda comigo? Ou seja, o tempo zero é sempre só se o cara for louco, né? Porque assim, vamos lá, vou ver esse fenômeno ali. Eu vou ligar agora o cronômetro e na hora que começar eu decoro o número que está ali. Faz sentido? Não, né? Qualquer um que tem um cronômetro na mão faz o quê antes de medir o tempo? Zera o cronômetro. Então o meu tempo zero vai ser sempre... Por que qualquer pessoa de bom senso zera o cronômetro? E se não zerar, professor? Aí eu teria que tomar esse cuidado. Mas nós podemos zerar, não podemos? Mesmo que o cara da questão não zere, eu posso zerar por ele, não posso? O fenômeno começou em 5 segundos. E aí o resultado final deu 20 segundos. Quanto tempo você passou? Tu zerou o cronômetro. Legal, né? Então tu está entendendo por que eu ranquei aquele T0? Não foi do além, não é uma sacanagem com vocês, é só porque a gente zera o cronômetro. Está dividido? V vezes T, D menos D0. E menos passa? Olha que bacana, galera. Essa aqui é a equação horária da distância, ou seja, a equação horária da posição. Porque ela informa a posição com o passar do... A única diferença é que estava usando S. Não era isso? S é igual a S0 mais V vezes T. O que é o S? É a posição final. É a posição em que o objeto vai chegar. O que é o S0? É a posição final. É da onde ele saiu. V. É a velocidade que ele... T. É o tempo que ele... Claro, é só ter calma. Agora, olha o que eu fiquei chocado, porque assim, quando o meu professor me mostrou essa forma, ele não mostrou onde é que veio, ele jogou no meu colo, olha aí, buf, e eu saía resolvendo as contas. Quando de repente me mostraram que essa fórmula é aquela ali, e aquela ali, é essa aqui, tudo que essa faz, pô, eu fiquei chocado. Porque na minha cabeça isso aqui era uma coisa do além, era complexa essa ideia. Mas não, é a ideia da velocidade levemente modificada. E agora vai, pegar. Tá dividindo básico? Quer dizer que para calcular uma distância eu multiplico velocidade? Poxa, se eu pego da onde o cara saiu e somo velocidade vezes tempo, velocidade vezes tempo não é o quanto o cara andou? Se eu pego da onde ele saiu e somo o quanto ele andou, eu não vou dizer onde ele chegou? Então tu vê, cara, a fórmula olhando desse ponto de vista, ela é lógica. Tu pega do lugar onde o cara saiu, soma quanto ele caminhou e essa soma vai dar onde ele chegou. Lógico. Só que essa fórmula ela tem uma limitação grande. Ela só serve para velocidade. Isso. Então se o cara está calminho e de repente começa a aumentar de velocidade, a fórmula vira lixo. E eu até imagino o Galileu, porque o Galileu ele juntava os alunos no Bosque das Cabrinhas, né? E ele queria mostrar para os alunos dele que ele era um gênio, que ele previa o futuro. E o que ele fazia então? Os alunos estavam todos sentados no bosque e lá vinha as cabritinhas. Já sabia que era o horário das cabritinhas. Ele olhava no relógio e pensou, não, entardecer, né galera? Entardecer, ó, lá vem as cabritinhas. Ele explicou primeiro o raciocínio para os alunos e lá vinha as cabritinhas. Ele usa o coração, mede o ritmo das cabritinhas, que sempre dá o mesmo. As cabritinhas não mudam de ritmo, certo? A não ser que um lobo venha comer as cabritinhas, não é isso? E aí ele já sabia, já tinha feito aquilo muitas vezes, pedia para o aluno vendar ele, por favor. E aí, passado alguns minutos, todos em silêncio apreensivo, de repente Galileu falava, elas estão na 23ª árvore. E os alunos, o mestre prevê o futuro. Só que o Galileu mostrava a técnica. Ele falava, não prevê o futuro, eu simplesmente raciocinei, ele mostrava a ideia. Aí que imagina, 3ª aula no bosque. Puta, lá
enchendo o saco dos alunos. É óbvio que um aluno vai tacar uma pedra na cabrita em algum momento, ou vai enxotar as cabritas. Aí tu imagina a cara de tacho do Galileu. Me ferrei. Foi desvendado, em vez da cabritinha estar na 10ª árvore, estava lá na PQP já as cabritinhas. Algum aluno deu uma enxotadinha, joga uma pedrinha e acabou. Galileu mordido deve ter pensado, vou pegar esse filho da mãe. Vou descobrir uma maneira de calcular a posição das cabritinhas, mesmo que as safadas mudem de velocidade. E ele fez. Ele descobriu uma maneira de calcular a posição dos objetos, mesmo quando eles mudam de velocidade. Vamos entender como é que foi isso? Então olha só, qual é a limitação dessa fórmula? Se a velocidade não for constante, a fórmula vira lixo. Então, por enquanto, a gente só pode trabalhar com MU, movimento uniforme. Qual é o significado da palavra uniforme nesse caso? Velocidade constante. É importante a gente falar velocidade, porque daqui a pouco vai entrar a ideia de aceleração. Se a ideia de velocidade não estiver bem fixa na nossa mente, a gente pode se atrapalhar, certo? Então, MU, movimento, o significado de uniforme? Velocidade constante. Ótimo. Galerinha, agora olha só que bonito esse passo que nós vamos mudar aqui. Como Galileu percebeu que os objetos mudavam de velocidade, lembrando que velocidade é criação de Galileu. Velocidade era uma coisa tão comum na minha vida que eu achava que estava na Bíblia, cara. Mas não, o ser humano criou a ideia de velocidade. E tu vê, hoje faz parte da nossa vida. E aí tu começa a filosofar em cima da ideia de outra e criar outras ideias. Olha que loucura. Galileu pensou, se a cabritinha estava quietinha e de repente ela começa a aumentar de velocidade, ela pode aumentar de velocidade lentamente ou ela pode aumentar de velocidade rapidamente. E concordas que isso vai interferir onde ela vai parar? Então Galileu pensou, eu preciso medir como que a cabritinha muda de velocidade. E cabritinha eu estou falando por falar, pode ser alienígena, o que quiser, sabe, nave espacial, seja criativo. Então olha só, Galileu inventou a ideia de aceleração. Cuidado, qual era o significado dos 4 metros por segundo? Só diz que ele anda 4 metros a cada... Quando eu falo em aceleração, meus amigos, é uma noção muito mais delicada, porque tu não vê aceleração no teu dia a dia, tu sente, mas tu não vê, tu vê velocidade. Por isso que é muito comum a galera achar que está rápido tem que ter aceleração. Não, a aceleração pode ser 1000, a velocidade pode ser 0. A velocidade pode ser 1000, a aceleração pode ser 0. Elas são desconectadas. E no nosso coração elas estão sempre conectadas, nós temos que aprender a pensar diferente. Só para ter uma noção. A aceleração do giz durante todo este movimento, depois que saiu da minha mão, era o tempo inteiro 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. E ela subiu, parou e desceu. E durante todo esse momento a aceleração era a mesma. Olha que loucura, tá? Mas vamos ver que ideia é essa aqui? Velocidade media a distância com o passar. E o meu objetivo agora é medir a mudança do quê? Não, a aceleração ela vai medir algo, a mudança da velocidade. Concordei. A aceleração, a de aceleração, olha que justo. O tempo é a nossa referência para ver se as coisas passam rápido ou devagar, não é isso? Então não deixa de ser delta T embaixo. Só que antes eu queria medir a mudança da distância, da posição. Agora eu quero medir a mudança da velocidade, nada mais justo que usar delta V. Concorda que se eu faço o final menos inicial da velocidade, eu vejo quanto a velocidade mudou? E aí eu divido pelo tempo. Mas espera aí, matematicamente não é a mesma ideia, meus amigos? Caramba, matematicamente é a mesma ideia. Só que um mede a mudança da posição com o tempo, o outro mede a mudança da velocidade com o tempo. Isso tem que ser marcante. Então, muita atenção. Se eu digo que uma aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, primeiro, este ao quadrado não tem nada a ver com a conta. É só as unidades. Aqui já era metro por segundo. E eu dividi por segundo de novo, concorda comigo? Se eu fizer a divisão de fração, vai dar segundo ao quadrado. Mas isso, gente, é só para te dizer que é aceleração. Tu não vai levar esse cara ao quadrado, tá? Por favor, não vai levar esse cara ao quadrado, não tem nada a ver. Então vamos tentar entender o significado de uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Alguém poderia nos ajudar? Qual é a interpretação física disso? A aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A velocidade dele aumenta em 4 metros por segundo a cada segundo. Concorda comigo? A cada segundo que se passa, a velocidade dele vai aumentar 4 metros por segundo. Ele vai andar quanto nesse período? Por enquanto eu não sei. Que bom! Porque a tendência da galera é continuar achando que ele vai andar 4
4, ou vai andar 8, ou vai andar 16 porque tem que levar ao quadrado? Não! A aceleração mede a distância? Não, então tu não pode ficar dando chute. Se eu digo que uma aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, a única coisa que eu posso concluir que a velocidade a cada segundo aumenta 4. Ou seja, se era 0, 1 segundo depois, qual é a velocidade? 2 segundos. 8, e é o velocímetro que é 8. Quanto que ele andou, professor? Por enquanto não sabemos. Não interessa quanto ele andou. Isso aqui não diz o quanto ele andou. Tudo bem para vocês? Qual é a aceleração da gravidade? Caramba, quer dizer que quando o cara está em queda livre, a cada segundo de queda, a velocidade do cara aumenta 10 metros por segundo. É brutal essa aceleração. Em 2 segundos de queda. 20 metros por segundo, 72 por hora. 3 segundos de queda. 30 metros por segundo, 108 km por hora. Em 3 segundos caindo, tu desborracha no chão a 108 por hora, cara. Por isso que é tão perigoso cair. Beleza? Porque a aceleração é brutal. A aceleração da gravidade tu só vai encontrar no carro se tiver uma Ferrari. Ferrari faz 0 a 100 em 3 segundos. Ou motos ninjas mutantes, certo? Ou um carro super preparado para o arrancadão que rola ali, tudo bem? Aí dá para ter um golzinho todo sequinho, bota um motorzão e faz 0 a 100 em 3, certo? Mas tu vê, é brutal. Infelizmente a maioria de nós não quer, é emocionante tu fazer um 0 a 100 num objeto, né? Que motorizado é absurdo, realmente eu não tive essa oportunidade ainda, mas é absurdamente legal. Fire Whip do Beto Carreiro é o melhor exemplo de aceleração que pode ter na tua vida. Aquilo é aceleração. E às vezes tu não está numa velocidade tão alta, mas como a curva que tu está fazendo é brutal, tu sente, ai meu Deus, eu vou morrer. Aquilo é aceleração. Aquilo prova que às vezes tu está em baixa velocidade e a aceleração é muito maior do que quando está em alta velocidade. Papai está 150 por hora, não deveria, mas está a 150 por hora. Se não tem buraco, tu nem sente, não é isso? Tu sente acelerar ou frear, tá beleza? Estou dando esses exemplos para que tu aprenda a distinguir no teu coração velocidade de aceleração, tá beleza? A aceleração é algo que a gente sente de verdade. Velocidade a gente tem noção do que é, né? A aceleração o cara sempre vai fazer a curva, vai frear, vai acelerar. Aliás, se tu tiver tempo, digita no YouTube, F-16. F-16, é um avião famoso aí, né? Tem um vídeo de um jornalista sendo entrevistado enquanto o piloto do F-16 estava pilotando de forma agressiva. O cara fala, ó, agora eu vou fazer uma curva. O cara começa a fazer a curva, o cara desmaia na hora. Desmaia. Por que ele desmaia? Porque ele não está preparado para a oxigenação, né, do cérebro dele mudar e ele continuar acordado. O piloto foi treinado para não desmaiar. E aí então o cara acordava depois, né? O cara acordava, meio grog. Aí ó, vou fazer outra curva. Começava a fazer a curva, o cara apagava de novo. É um saco ver aquilo. Então tu vê, quem não está acostumado com aceleração pode desmaiar quando sofre uma grande aceleração. Aliás, pode morrer. Claro, pô, pensa comigo. Se de repente eu pego o meu braço e aumento a velocidade dele brutalmente. Tinha líquido dentro do meu braço? Tem líquido, né? Esse líquido não teve que mudar de velocidade? Então ele teve que sofrer uma aceleração, né? Vocês já viram a segunda lei de Newton esse ano? Física, meu amor, força igual a massa vezes aceleração? Não? Ainda não? Mas lá no primeiro ano você deve lembrar, para poder ter aceleração tem que ter força, né? Só com força que gera aceleração. Então quer dizer que alguém fez força no meu sangue quando eu faço isso. Porque se meu sangue não tivesse acelerado com o braço, o sangue teria ficado. Concorda comigo? Se não está gotejando sangue aqui, é porque o sangue caminhou junto com o braço. Quem é que fez força no sangue para que eu fizesse esse movimento com o braço? Mas vamos lá, onde é que o sangue está? Nas veias. Então quem é que faz força no sangue para o sangue andar junto com o braço? A parede da veia, a parede da artéria. Concorda comigo? E tu concorda que a parede da veia, a parede da artéria, ela tem um limite de resistência? Chega uma hora que se eu acelerar o meu braço tão rapidamente que a parede da artéria não consiga carregar o sangue consigo, ela vai romper. E aí tu tem uma hemorragia interna. É assim que as pessoas morrem quando bate violentamente. E mesmo com airbag, com cinto de segurança, o corpo do cara está intacto, não quebrou um osso, mas ele morreu. Por que aconteceu isso? Porque a desaceleração foi tão abrupta que o sangue rompeu as artérias. Beleza? E aí hemorragia interna. Tudo bem? O ser humano ele consegue resistir até 90 metros por segundo ao quadrado de aceleração, 9 vezes a gravidade. Acima disso, as pessoas desfrenadas desmaiam. Um pouco acima disso, começa a dar hemorragias já no cérebro. Uma vez eu pulei de bungee jump, uma das 2 vezes que eu pulei de bungee jump, pelos pés, né? É genial aquilo ali, né? Genial, fantástico. Só que eu fiquei com os olhos vermelhos 2 dias.
Por que eu fiquei com os olhos vermelhos 2 dias? Claro, né, cara? Imagina a desaceleração do sangue, não é isso? É muito maior que a da gravidade, porque eu fico caindo lá 1 segundinho e pouco, a aceleração é só da gravidade. Mas já que eu vou parar em muito menos distância do que eu acelerei, a desaceleração tem que ser muito maior que 10 metros por segundo ao quadrado, para não me esborrachar no chão, concorda comigo? Todo o sangue vai para os olhos, e aí essas artériazinhas rompem, e eu fico com os olhos vermelhos 2, 3 dias em função dessa mini hemorragia que ocorreu no olho. Mas tu foi treinado dentro do filho? Quando tu treina, na verdade, tu diminui isso, o teu organismo aprende a controlar essa situação, mas não é que não vai haver consequência, então tu sempre pode ter uma consequênciazinha ou outra, né? Aliás, eu tenho um amigo meu que um dia acordou o olho vermelhaço, mas totalmente vermelho, hemorragia grande no olho, de noite, acordou no dia, meu Deus, vou perder o olho, caramba, foi no médico, o médico falou que é relativamente comum, às vezes o cara tem uma hemorragia, às vezes pode entupir uma artériazinha ali, dá uma hemorragiazinha. Aliás, vocês foram, não foram vocês que foram naquela exposição do corpo humano? Vocês foram? Tinha aquela de só o sistema circulatório. Cara, aquilo tu entende que é a circulação do corpo humano. Aí tu entende porque tu dá um piquezinho com a agulha na ponta do dedo e começa a sangrar, né? Porque tem uma rede de capilares bem na ponta do dedo do cara, né? Inacreditável aquela técnica de botar uma resina no sistema circulatório e passar um ácido para retirar todo o resto do corpo. Osso, órgãos, fica só a rede de vasos, né? Aquela para mim foi a melhor. Aquela, aí eu entendi por que sangra tanto o corpo da gente, né? Porque nós somos todos feitos com emaranhado de vasos capilares fantásticos, né? Pessoal, falamos um pouquinho de aceleração para que no teu coração tu comece a aceitar essa ideia de aceleração. Recomendei o vídeo do YouTube que vai ser bem legal. Mas olha que legal. O que é delta V? Final. O que é delta T? E o T0? Zerei meu cronômetro. Tá dividindo, passou? Menos passar para cá. Caramba, a própria ideia de aceleração se transformou naquilo que nós chamamos de equação horária da velocidade. Essa não muda mais, hein, gente? Essa aqui vai nos acompanhar até o final do ano. Equação horária da velocidade. Pessoal, se a tua matemática básica está em dia, tudo o que essa faz tudo o que essa faz, só que essa é mais gostosa para determinar. Por isso que ela é chamada de equação horária da velocidade, e essa já é mais legal para determinar a aceleração. Beleza? O bacana é que no vestibular da UFSC tu não ganha essa, ó, tu só ganha essa. No vestibular da UFSC tu não ganha a fórmula da velocidade, tu ganha só a equação horária da posição. Só que aquela nossa não está pronta ainda, porque ela tem uma limitação, ela só servia para velocidade constante. Essa já aceita a aceleração, essa fórmula? Claro, né? Ela foi feita a partir da ideia de aceleração. O que é V? Final, V0 é a inicial. A, T, está dividindo, passa. Quer dizer que quando eu multiplico a aceleração pelo... eu obtenho a variação da velocidade. Então eu entendi. A velocidade final do cara é a que ele tinha no início, mais o quanto variou. A vezes T é a variação, soma a variação no início, então tem a velocidade final. Agora, o grande pulo vai ocorrer agora. O grande momento da nossa discussão aqui hoje é agora. Olha o que o Galileu aprontou, galera. Eu me sinto um idiota quando eu me lembro que o Galileu fez isso em 1600. Dá uma olhada. É absurdo, ele é foda. Olha só. Vê se vocês concordam comigo. Vou fazer um gráfico de distância por tempo. Tá aqui o gráfico. Vamos supor... que distância, pessoal? Não viaja. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Vê se tu concorda comigo, A velocidade é 20 e o tempo é 3. Quanto andou esse cara? Se a velocidade é 20 e é constante e o tempo é 3, eu posso usar a ideia de velocidade média? Só porque a velocidade é... Muito obrigado. É 20, a distância eu quero calcular, o 3 é o tempo, está dividindo, passou? 20 vezes 3 deu? O amigo tem razão. Só que Galileu, ao olhar para esse gráfico, ele pensou o seguinte: poxa, muito melhor do que usar a fórmula e calcular a distância 60 metros, é simplesmente chegar e calcular a área deste retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base é 3, a altura é 20, a área daquele retângulo deu 60. Concorda comigo? Galileu olhou isso e disse: matei. Descobri como é que eu vou matar a charada das cabritinhas que mudam de velocidade. Descobri. Ele percebeu que o gráfico velocidade versus tempo, o cálculo da área
cinemática. Área igual a distância. Ou, se eu preferir, distância igual a área. Manda. Isso. Obrigado, amigo. Show de bola. Agradeço a sua atenção. Pessoal, só tem o seguinte. Aquele gráfico aqui não vai me servir, porque nesse gráfico a velocidade é... E eu quero velocidade variável. As cabritinhas primeiro devagarzinho, depois cada vez mais rápido. Então olha só o que eu vou fazer. Primeiro eu te provei, com esse exemplo, eu só te provei que essa propriedade existe, né? Concorda comigo? Eu fiz um exemplo bem bom para te provar que a propriedade existe. Mas olha só. Eu vou fazer um gráfico agora da velocidade versus tempo diferenciado. Ó, manja. Essa aqui é a velocidade inicial. Tudo bem para vocês? Aquela lá em cima é a velocidade final. E aqui é o tempo que o objeto ficou se deslocando. Está mudando a velocidade? Mas tu vê, ela não está mudando de qualquer maneira, está mudando de maneira comportada. Ou seja, variada, mas uniformemente variada, ou seja, não pode começar acelerando devagarinho e de repente ligar um nitro e sair a milhões. Vai ter que ou com um nitro ligado desde o começo, ou andando subindo de velocidade paulatinamente desde o começo. E se mudar e se ligar um nitro no meio da história, aí tem que ir na faculdade, fazer a faculdade para poder acompanhar essa ideia. Não que não dê para separar em duas partes, né? Uma com aceleração menor, outra com aceleração maior. Mas se o cara ficar acelerando e desacelerando, aí ferrou, aí tem que ir para a faculdade. Tá beleza? Então, olha que tranquilidade, que bom! O mais difícil que eu vou encontrar na cinemática é a aceleração constante. A aceleração variável é só para um curso superior. Então, já nos deixa mais tranquilos. Então, esse gráfico pode estar oscilando malucamente aqui? Não, tem que ser uma retinha comportada. Tá beleza? Área igual a distância. Eu não quero saber quantas cabritinhas caminharam, né? Para a gente não confundir a aceleração. Eu falei para vocês, aceleração não diz distância. Agora é que nós vamos matar a chamada. Que figura geométrica é essa aí? Trapézio, alguém lembra da área do trapézio? Base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Olha que mágica isso aqui, meus queridos. Quem é a base maior? Está de lado esse trapézio, né? Podemos deixar ele assim, tudo bem? Quem é esse tamanho aqui? É a velocidade final do objeto, não é? Posso botar V ali, tu deixa? Quem é a base menor? É a velocidade inicial, concorda comigo? Esse tamanho é representado por V0. Não tem sacanagem nenhuma. V0. Quem é a altura do trapézio? Quem é essa altura aqui? Ó? É o tempo, né? Esse tamanho ó, é a altura do trapézio, é o tempo. É o tempo dividido por... Mas vem cá. Do nosso estudo inicial, nós achamos ou não achamos uma maneira de determinar a velocidade final? Como é que eu posso determinar a velocidade final de um objeto? Vocês concordam comigo? Olha ali, ó. A velocidade final é V0 mais A. Eu posso colocar ali naquela velocidade V0 mais A vezes T? Posso. Mais V0. Olha só, tu não vai acreditar o que vai aparecer na tua frente, meu amigo. Quanto é que é V0 mais V0? 2V0 mais A vezes T. Isso tudo multiplicando T sobre 2. Faz o chuveirinho aí para mim, por favor. 2V0T até o quadrado. Isso tudo está sobre... Eu posso separar em sobre 2 e sobre 2? 2 dividido por 2? E o que é delta D? É final menos inicial. E menos passa para o outro lado mais. Menos passa para o outro lado mais. Inacreditável a sacada do Galileu. 1600, sem usar um sinal de mais ou de igual, apenas frases, o cara fez essa dedução. Caramba, se eu quiser achar isso, distância ou posição final, eu tenho que pegar posição inicial, distância inicial, soma pela multiplicação da inicial pelo tempo e soma com A t ao quadrado sobre 2, onde A a aceleração. Mas olha só, sem essa parte aqui, essa fórmula não era igual à outra primeirinha? Caramba, então além de ela aceitar a aceleração, se a aceleração for 0, ela vira a primeira fórmula. Então quer dizer que ela é mais poderosa que aquela. Ela funciona sem aceleração e funciona com aceleração. Da onde surgiu essa maldita fórmula? De uma ideia
de que a área do gráfico... Que gráfico? Qual gráfico? A área desse gráfico determina a distância percorrida pelo objeto. A UFSC sempre cobra isso. Ela sempre dá o gráfico da velocidade versus tempo e pergunta quanto o cara andou. O que tu vai calcular? A área. Foi usando esta ideia que o filho da mãe do Galileu gerou essa fórmula. Quer dizer que o nosso formulário está quase pronto. Vai ter essa equação, que é a equação horária... Vou botar o nome dela aqui, né? Equação horária de quem? Né? Isso aqui não é a posição? Equação, porque tem sinal de igual. Horária, porque tem tempo. Da posição, porque informa a posição com o passar do tempo. A outra, que antes já tinha, V igual a V0 mais A vezes T, é chamada de equação horária da velocidade. Só falta uma. E aí acabou. Aí agora é cair de cabeça nos exercícios e tentar interpretar os exercícios e arriscar. Qual é que está faltando? Torricelli, né? Vocês sabiam que o Torricelli era um aluno de Galileu? E estava lá assistindo a aula. Ele assistia a aula naquele bosque lá e ficava lá olhando o Galileu falar. E aí, um dia ele... Pô, peraí. Se o grande mestre Galileu fez duas equações e nas duas equações existe o tempo, e justamente o tempo que ele fica se peidando, velhinho, para medir o tempo com o coração, eu vou ignorar o tempo. Isola numa? Claro, aí ele simplesmente isolou o tempo numa, substituiu na outra, fez um algebrismozinho e montou uma equação que não envolve tempo, que antes era uma desgraça usar tempo. O cara não tinha relógio, né? Hoje o tempo é lá, pega ali o cronômetro, 5 pila e pronto. Na época do Galileu não. Quanto tempo eu tenho? 6 minutos. Olha, até dá, vocês querem que eu mostre a dedução da Torricelli para a gente já se livrar disso? Porque assim, ó, dependendo do vestibular que tu for fazer, o cara pode te pedir. No ITA, há uns 8 anos atrás, caiu assim, deduz a equação horária da posição. Era isso, era dar essa aula aqui, só que no papelzinho, por conta própria, tudo de cabeça. Então tu vê, se o cara quiser ficar top, o cara tem que treinar a dedução. Mas calma, se tu for fazer medicina na UFSC, não precisa. Se for fazer medicina na UFSC, não precisa deduzir, precisa só saber usar, tá? Fica tranquilo. Ó, o negócio é o seguinte, isola numa, faz um algebrismozinho, de repente numa próxima a gente faz, só para poder fazer pelo menos um exercíciozinho, né? E aparece a equação de Torricelli. Na UFSC vai ser com D, tá bom? Ó, D e D. Mas nos livros pelo Brasil afora, na maioria dos casos é S. Botando S vai mudar alguma coisa? Nada. Segredo. Quando a questão não fala em tempo, tu usa a equação que não tem o tempo. Concorda comigo? A equação de Torricelli. Só que agora não adianta, pessoal. A gente tem que fazer exercício, pegar exercício, quebrar a cabeça no exercício para tentar aplicar todos esses conceitos vistos. Beleza? Vocês querem selecionar uns para a gente ir fazendo de a título de exemplo? Que aí depois desses de exemplo tu pode tentar sozinho em casa uns outros e a gente mata a dúvida na próxima aula. Fala, meu querido.